Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustan. Como vocês podem ver, eu já tentei gravar esse vídeo algumas vezes, mas eu sempre falho miseravelmente na tentativa vã que é não chorar falando sobre esse livro. Eu estou desde ontem tentando fazer isso. E eu acho que talvez por vários motivos enfim, a gente vai falar sobre o novo livro da Sophie Kinsella chamado Como é para você. Ele foi lançado aqui no Brasil pela Bertrand Record, pela Record, editora Record. Eu tinha visto falar sobre ele em dezembro, quando eu fui num evento de lançamento do Vem Aí. E desde então eu fiquei muito entusiasmada para pedir de parceria, mas eu não passei esse ano, enfim, na parceria deles. Mas quando eu não passo, o que, é que eu vou? Vou lá e compro. Graças a Deus tenho meus trabalhos aqui para poder pagar o livro. E aqui está o livro. Vou colocar o link aqui na caixa de descrição se vocês quiserem comprá-lo, tá? Já aviso a vocês que esse livro pode ser que sirva de gatilho para você se o tema câncer, ou tratamento de câncer, ou enfim, luto por causa do câncer, seja um, um tema sensível para você, tá? Ainda te para mim sempre faz ser. Hoje, eu disse que eu não ia chorar. 19 de fevereiro, faz 25 anos que eu perdi meu avô, o pai do meu pai. É, é incrível como algumas coisas ainda dói na gente. Ai, desculpa. Cara, eu tô rindo de nervoso, né? Mas enfim, eu já chorei tantas vezes na frente de vocês que eu já não vou mais fingir. Tem 25 anos que o meu avô teve um câncer no pâncreas. Em 3 dias, ele não estava mais entre a gente. O diagnóstico de uma médica super de confiança que viu que ele tinha uma coisa que um médico não tinha dito, e desde então eu passei a pedir orçamentos, né? Que nem a gente pede 2 orçamentos. Eu sempre quis ouvir 2 opiniões de médico, porque um tinha dito que ele não tinha nada, a gente comemorou. E aí chegou essa outra doutora maravilhosa, que até faz parte da minha família, e ela disse: Não, peraí, ó, ele tá com, sei lá, 32, acho que foi esse número que ela falou. Meu avô morreu 3 dias depois. E desde então eu acho que esse tema de câncer sempre andou como uma nuvem na minha família, e principalmente também no meu pai. É, Recentemente eu tive a questão com a minha mãe, né? Não teve a ver com câncer, graças a Deus, espero que não tenha nunca, mas teve a ver com internação, teve a ver com hospital e teve a ver com tudo, 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 absolutamente tudo que a gente vive aqui nessas poucas páginas. E também eu vou tentar depois colocar para vocês sobre. Eu até esqueci. As entrevistas que ela deu, tá? A Sofia Kinsella está viva. Mas essa é uma história, na verdade, que ela é uma história extremamente real. Ela vai te tocar de alguma maneira e você certamente já passou por isso, seja com você ou com algum familiar querido. E isso dói muito. Vou gravar o vídeo em prestação. É, Foi muito difícil para mim ler essa história, não somente por causa da conexão, que tudo que tem câncer eu acabo chorando muito, e as pessoas até me perguntam como é que você gosta do Nicholas Sparks, porque o Nicholas Sparks tem vários livros que falam sobre, que tem personagens, né, que passam por isso, né, por situações de perderem parentes por câncer, enfim. Não vou dar aqui spoilers de todos que tem, mas são muitos, ele é famoso pelos finais tristes. E aí, de repente, eu me deparo com esse livro que fala sobre algo na cabeça, que é um câncer. Mas eu acabei de passar por uma situação com a minha mãe sobre uma trombose que a minha mãe teve. E que ainda, né, ela está fazendo vários diagnósticos, vários tratamentos e tal, não teve diagnóstico definido 100% ainda, ela acabou, não tem nem um mês que ela saiu do hospital. Mas eu vi aqui, em vários momentos, o que a gente passa dentro do hospital e o que eu fico imaginando o marido dela. Aqui a Sophie Kinsella, ela vem com uma personagem chamada Eve. E a Eve, ela tem a vida dela normal, ela é uma escritora, ela tem a família dela, e de repente ela acorda num quarto de hospital. Ela acorda no quarto de hospital, ela sente a cabeça pesada, ela não sabe direito onde ela tá, e aí ela pergunta o que, que aconteceu. E ela passou por uma cirurgia.
para tirar um pedaço de massa do cérebro dela, mas que pedaço de massa é esse? Ela pergunta o que que seria isso? É maligno? A gente não sabe, foi para análise. A palavra neoplasia é uma palavra muito utilizada pelos médicos, deve ser o termo técnico que eles aprendem na faculdade, mas a gente conhece como câncer. E cada investigação sobre isso, uma parte da gente vai. Até que venha um diagnóstico, até que venha um resultado, até que venha uma luz no fim do túnel que te diga que aquilo não é aquilo. A palavra câncer é tão feia para mim que eu dou graças a Deus de não ter nascido sobre o signo dela, com esse nome. Porque eu ia detestar ter que repeti-la mais vezes. E eu não gosto de escutá-la muitas das vezes. Porque ela é um trauma, ela acaba marcando uma cicatriz em você, ainda mais se você perdeu alguém que você gostava muito. A Sophie descobriu isso em 2022. A Eve passa por isso. Ela mesma diz que em alguns momentos ela sai da linha dela de ordem cronológica correta, né? Para entrar numa linha ali de uma liberdade, né? De criação. Mas a Sophie que a gente conhece, dos delírios de consumo de Beck Bloom, Fiquei com Seu Número, que fala sobre trivialidades, fala sobre tiquilite, que a gente sempre chamou, sobre livros de mulherzinha, de repente ela está no meio de um turbilhão, de um verdadeiro livro do Nicholas Sparks, e ela não consegue sair daquilo, porque ela precisa enfrentar aquilo. A outra opção é morrer. E isso ela não vai aceitar. Ela passou por quimioterapia, ela passou por radioterapia, ela passou por muitas e muitas coisas. Ela teve que aprender coisas que ela já sabia de cor. Andar, falar, escrever, viver. O câncer ele é como aquele fundo de poço assim que você parece que não acha o fim e não acha nenhuma mola para subir às vezes. E é incrível como ela narra pra gente o quanto menos, mesmo nos piores dias, ela ainda encontrava alguma graça para fazer, seja aqui no livro, seja nos diálogos que ela tem com o marido e com os próprios filhos. Uma coisa que ela não consegue explicar, mesmo sendo mãe e gostaria, é por que que ela tem isso. A gente não consegue responder. Afinal de contas, por que eu? É claro que quando você fuma cigarros a vida inteira, é um fumante inveterado e aí descobre que tem um câncer no pulmão, você sabe que você causou aquilo a si mesmo. Mas e quando algo aparece que não tem explicação, é genético? Eu não causei aquilo, mas eu tenho aquilo. E agora eu preciso lidar com aquilo, eu preciso sobreviver àquilo. Tem muitos trechos aqui que eu desabei. Eu desabei com coisas simples, como quando o médico entra no quarto, ou a enfermeira, não sei o que ela fala que é enfermeira ou médico, mas no caso a minha mãe foi médico, fazendo os testes com ela de fechar um olho, fechar o outro, empurrar o pé, para saber se a coordenação motora tinha sido afetada e quão afetada teria sido. A fisioterapia é tão necessária quanto beber água diariamente. Ela está presente na vida da minha mãe, por exemplo, hoje em dia. Mas o meu avô nem teve tempo de lutar contra o que ele teve. E aí você lê histórias sobre essa, você pensa, nossa, que ótimo, ela está viva, ela sobreviveu. Mas aí tem aquela tal história que a gente lembra de 5 anos, da metástase, que é, enfim. E aí a gente entra num loop de depressão péssimo. O que eu estou dizendo para vocês é que a Sophie quis dividir com o mundo algo que ela achou que tinha necessidade. Ela mesma diz, todo mundo que tem câncer escreve algum artigo, escreve algum livro, conta a sua história. Quer dividir com o mundo que sentiu? Talvez na ânsia de ajudar os outros. Talvez na ânsia de dizer, olha, eu sou famosa, eu sou bem-sucedida e eu também tive isso. Igual a você. E o que ela mesma estranha é que ela sempre foi muito fechada para essas coisas. Ela sempre se negou a abrir sobre a vida dela pessoal. E ver a Sophie de antes da doença e a de hoje há uma grande diferença. O câncer acaba envelhecendo a gente mais, ele acaba tirando um brilho da gente que a gente precisa voltar a ter. Ou não. A gente só precisa viver. E aí
tudo que a gente pensa às vezes que é supérfluo, o cabelo mal pintado, a unha quebrada, a ruga, a barriga, tudo isso fica muito pequeno perto da urgência que se tem de se tentar viver. É, esse capítulo aqui acabou comigo também. Na verdade, eu nem preciso de cuidador. Isso foi exatamente o que a minha mãe me disse quando saiu do hospital. E quando o médico disse que pelo menos por 3 meses ela ficaria com uma cuidadora, ela necessitaria, até porque se ela tivesse outra convulsão, eu não estava contando história de que ela estaria viva hoje. É, a sensação que a pessoa tem de que é inútil, de que nunca vai voltar ao normal, ela está aqui. Certamente não só a minha mãe, certamente não só a Sophie, certamente não só você ou outra pessoa que você conheça passaram por isso. Como caminhar com um andador. É realmente assim, a gente tem o antes, a gente tem o depois, e a gente tem declarações dela que são. Eu vou ler o nota da autora, tá, gente? Me permitam aqui, se é spoiler, então parem agora. Nota da autora. Como é para você, é ficção, mas é minha obra mais autobiográfica até agora. A história de Eve é a minha história. No outono de 2022, comecei a me sentir mal e meus primeiros sinais de câncer foram os mesmos de Eve. Desde o cambalear, a cadeira de rodas, ao andador, a cirurgia, o diagnóstico e, além de tudo, aconteceu praticamente como está escrito nessas páginas. Eu até pedi ao meu marido Henry para cortar o meu cabelo todo. Não me lembro disso, mas ele diz que fui bem insistente. Essa questão também do paciente não lembrar das coisas para a gente é muito doloroso também. Fui submetido a uma operação de 8 horas para remover meu tumor do tipo glioblastoma e passei por quimioterapia e radioterapia subsequentes. Reaprendi a andar, a me equilibrar, a mover minha cabeça e a funcionar. Tal como Eve, fiquei muito angustiada por não conseguir me lembrar de nenhuma canção natalina e dei duro para memorizar tudo outra vez a tempo do Natal. Por que ficcionalizei minha história? De uma forma estranha, isso me deu liberdade para ser honesta e crua. Tenho 5 filhos: Fred, Hugo, Oscar, Rex e Cibela. De algum modo, foi mais fácil escrever sobre eles honestamente usando nomes fictícios. Eu me senti livre para mudar detalhes e fazer a história funcionar da melhor forma possível. Porque, embora seja autobiográfico, nem todos os detalhes desse livro são verdadeiros. Alguns eventos aconteceram em uma ordem diferente e eu os alterei ligeiramente. Mas todas as invenções são insignificantes e não mudam a verdade essencial da história. Vou dar um exemplo. Certa vez, realmente comprei um vestido de lantejoulas de Jenny Peckham em uma boutique de Wimbledon Village, quando deveria estar escrevendo. E realmente fui pega no flagra quando Henry me ligou para saber como estava o processo de escrita e eu estava me vestindo. Eu realmente disse, abre aspas, se você comprar o vestido, a oportunidade vai surgir, fecha aspas. No que acredito piamente até hoje. Acabei usando o vestido em uma festa que minha agência deu em minha homenagem no restaurante The Ivy. Me senti como uma princesa. No entanto, na estreia de Os Delírios de Consumo de Beck Bloom, usei um vestido rosa Alexander McQueen. Para este livro, o vestido de lantejoulas parecia destinado a ser o traje para Eve usar na estreia, então foi assim que eu escrevi. Esse é o luxo da ficção. Você está totalmente no controle. Você pode ajustar e alterar as coisas e ninguém vai apontar as imprecisões. Isso também foi útil, porque minha memória ainda é muito irregular às vezes. Eu tive de inventar quando não lembrava. Leitores atentos vão notar que o estilo desse livro é diferente dos meus romances usuais e, mais uma vez, essa foi a maneira mais natural para contar a história. Ela saiu de mim de forma de vinhetas, trechos e recortes da vida. De certa forma, eu não poderia contá-la de nenhum outro modo. Por que escrevi esse livro tão pessoal? Sou uma criatura reservada, então pode parecer estranho que eu tenha revelado para o mundo tantas coisas pessoais, mas sempre processei minha vida através da escrita. Escondida através de personagens fictícias, transformei minha história em narrativas. Esse é o meu jeito de fazer terapia, acho. Escrever é meu porto seguro e criar esse livro, embora difícil às vezes, foi muito prazeroso e terapêutico para mim. Com meu envolvimento nas redes sociais, encontrei muitos leitores que estão passando por lutas ou desafios semelhantes aos meus. E Ive, espero realmente que o otimismo de Ive possa ser útil ou inspirador para qualquer um que esteja sofrendo com câncer ou outra doença, ou apoiando alguém que esteja passando por isso. E por fim, desejo a todos que estão lendo isso um final muito feliz. Sophie. Eu vou ficando por aqui, minha nota é de excelente e super recomendando esse livro. Desculpa a choradeira. Eu não sei não ser verdadeira.
Beijo grande. Fui.